Vamos continuar a série sobre as parábolas de Jesus, história que Jesus contava. E nessa noite, como o pastor bem lembrou, vamos lá. Que é assim mesmo, de manhã foi a mesma coisa. Tá ligado? Opa! O tesouro escondido e a pérola preciosa. Você pode já abrir sua Bíblia. Nós vamos projetar o texto aqui, Mateus 13. E antes, porém, quero só dar o crédito aí, muito das anotações que eu faço uso aqui nesses slides, vem desse livro aí. Se você quer um bom material para compreender as parábolas, esse aí é bem indicado. É um trabalho excelente desse autor aí, analisando cada parábola de Jesus. É um livro com quase 1.200 páginas. É um investimento que não é barato, mas se você gostaria de se aprofundar, tá aí, tá bom? Indicando para vocês aí esse livro. Muito bem, o texto está aí na tela. Se você quiser acompanhar também na sua versão bíblica aí, fica à vontade, tá bom? O reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu de novo. Então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. O reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo o que tinha e a comprou. Então, essas duas histórias estão em paralelo aí, porque elas apontam, né, para essa mesma ideia, para essa mesma verdade, comparando aí o reino dos céus, primeiro a um tesouro e também depois a uma pérola de grande valor. E aí eu quero começar perguntando, essa é uma pergunta que também você vai poder compartilhar no seu pequeno grupo. Você já encontrou alguma coisa de grande valor um dia? Já achou algum objeto ou, enfim, dinheiro? Alguma coisa muito valiosa? Você já encontrou alguma coisa assim? Eu vou dizer para vocês que a experiência que eu tive, próxima, né? Por causa da minha idade, eu era pequeno, aí eu não tenho exatidão, mas próximo de 10 a 12 anos de idade, talvez um pouco menos, eu encontrei uma carteira na rua. Uma carteira caída no chão ali na rua, voltando para casa, estava na rua ali. E aí, graças a Deus pela educação que eu tive, né, eu peguei aquela carteira e levei para minha mãe. Levei para casa. Imediatamente, assim que eu peguei, ela estava bem de frente para minha casa, e eu levei lá para casa para minha mãe. Falei, mãe, achei, olha o que eu achei. E minha mãe, então, pegou a carteira e viu ali que, né, a carteira estava cheia de documento e dinheiro. Um bom dinheiro. E aí ela disse, olha, vamos ficar atentos, provavelmente quem perdeu vai passar por aqui procurando, né? Vamos ficar de olho. Se aparecer, a gente entrega, né? E não demorou muito, um senhor, né, começou a dar a pinta de que estava procurando alguma coisa ali pela rua, ansioso, olhando para lá e para cá. Minha mãe então identificou esse cara e chamou lá do muro e falou, o senhor está procurando alguma coisa? E ele falou, eu perdi minha carteira. Minha mãe falou, ela está aqui, meu filho achou. E o homem ficou, né, assim, extremamente contente com a notícia de que alguém tinha encontrado a carteira dele intacta. E quando devolveu para ele, ele viu que realmente não tinha mexido em nada. Depois ele chamou minha mãe e falou, foi seu filho que achou? Foi. E aí ele pegou um bom dinheiro ali e pediu para ela dar o dinheiro para mim, né? E ela até, né, falou que não precisava, que não fazia, né, não tinha porquê, ela tinha achado, não queria nada disso. Mas ele insistiu. E aí então eu fiquei todo feliz, né? Porque, né, a criança, né, ela falou, olha, esse dinheiro aqui é para você comprar o que você quiser. Ele te deu porque você achou a carteira dele. Aí eu até brinquei de manhã, né? A partir daquele dia eu comecei a ficar mais esperto, olhando para tudo quanto é canto na rua, para ver se não achava mais alguma coisinha, né? A gente gosta de encontrar, assim. Não sei se você já achou algo nesse sentido, mas para mim,
Foi uma experiência que eu guardei aí. E para mim, aquilo era muito valioso. E a maneira como a coisa se deu ali, né? E ganhei um dinheiro legal por ter encontrado aquilo, né? Aquele foi, naquela idade, para mim, naquela época, o grande tesouro que eu achei, né? Mas talvez você tenha também ganhado um objeto de valor, não necessariamente monetário, mas um valor sentimental, né? Que para você é como se fosse um tesouro. Às vezes um objeto que veio de uma mãe, de um pai falecido, de uma avó, que passou, né, de geração para geração, e alguém confiou às suas mãos, falou, olha, esse objeto aqui era da avó, era da bisa, era do, né? Enfim, ou um irmão, alguém que você estima muito, um grande amigo, te passou às mãos uma coisa, um objeto pessoal, e você guarda como um tesouro. E eu quero olhar com vocês 3 aspectos nessa parábola do reino, porque aqui está claro que o objetivo é falar sobre o reino de Deus. O reino de Deus é como? Ele não é exatamente assim. A parábola ela não é uma história real, mas é uma história que ilustra situações comuns e reais do dia a dia. Tá bom? Jesus não vai contar uma parábola falando de ETs. Era uma vez um extraterrestre veio do... Não, ele vai contar situações do dia a dia, para que as pessoas pudessem se identificar com elas e aprender uma lição. Tá? Então, nós vamos ver 3 aspectos aqui. E só para entender, o primeiro aspecto é que esse reino, ele não é igual a nenhum outro dessa terra. Ele é distinto, ele é especial, ele é diferente. E com isso, é bom a gente lembrar que quando Jesus está contando uma história, como eu falei, isso tem... ela traz à memória dos seus ouvintes situações comuns a eles. E essa ideia, não sei, ainda hoje, né, nós temos algo em alguns lugares assim, talvez os mais antigos, mas em algumas culturas, inclusive as modernas, né, as pessoas têm o costume de esconder dinheiro e outros bens, ou debaixo da terra, né, ou até, no nosso caso, você pode lembrar muito bem, onde geralmente o pessoal aqui guarda dinheiro, ou guardava. Debaixo ali ou dentro, né? Dá um jeito lá, um buraquinho, no colchão. Né? Até ouvi uma história estudando para pregar essa mensagem. Diz que essa história é verídica. Que uma filha queria fazer uma grande surpresa para sua mãe. E ela então falou, vou dar um colchão novo para minha mãe. E ela não vai saber. Então, você pode imaginar, né? A filha foi lá, comprou um colchão top. Macio. Sabe aquele colchão que você deita e não quer mais sair dele. Mas o que ela fez com o antigo? Botou pro lixeiro. E o homem levou, o caminhão levou embora o colchão. Quando a mãe chega, ela toda feliz vai contar a notícia que tinha um presente para ela lá no quarto. E a mãe entra no quarto e vê o colchão. Ela não dormiu naquela noite. É claro que eles saíram atrás, ela acabou confessando para a filha, né, que ela guardava uma grande quantia naquele colchão. Foram atrás, mas se alguém souber do paradeiro do colchão aí, se alguém achou, né? Mas é isso. E até algumas situações difíceis aí, como o texto está dizendo, né, de incerteza de guerra, então eles escondiam. E é isso que Jesus conta nessa primeira parábola. Esse homem, ele estava trabalhando, provavelmente um funcionário ali cuidando, arando uma terra ali, trabalhando na terra, e ele encontra um tesouro. Tá? A parábola ela não tem o objetivo de lidar com questões éticas e morais nesse sentido. Ela quer contar algo específico, ela quer trazer uma lição, né, de que, em tendo achado esse tesouro, ele então toma, né, uma decisão de vender tudo o que tem para adquirir aquele campo que ele trabalhava. Até porque também, alguns historiadores vão dizer que isso era tão comum, é bem provável que nem o dono daquela terra sabia que havia um tesouro ali. Talvez aquilo veio de outros que esconderam, morreram e aquilo foi passando de um para outro e um dia alguém encontrou. Então não é necessariamente que aquilo pertencia de fato ao dono do terreno, ele talvez nem soubesse que tinha. Mas a parábola não quer entrar nessas questões éticas e morais. Ela quer dizer exatamente o que aconteceu em relação ao valor que aquilo tinha para a pessoa que encontrou.
Da mesma forma que na segunda história, já tem alguém procurando, ele trabalha com isso, ele está procurando pérola. O primeiro não estava procurando nada, ele estava trabalhando e achou. O segundo não, ele procurava. Aí ele encontrou uma que ele entendeu que aquela pérola, ela tinha um valor que excedia tudo que aquele cara tinha, que valia a pena abrir mão de tudo que ele tinha para adquirir aquela pérola. Talvez, né, a pessoa que vendeu não sabia do valor que tinha, e quem comprou sabia muito bem. Então a troca foi valiosa, foi válida, né? Esse texto aí vai apontar para isso, né? Um cidadão chamado Ismael, e ele estava executando alguns inimigos ali, e 10 deles falaram assim, não mata a gente não. A gente tem um tesouro ali, cereais e tal, trigo que a gente escondeu, ou seja, vai ser bom negócio para você. Se você não matar a gente leva você até o tesouro. E aí ele poupou a vida desses 10, provavelmente porque ia receber em troca algo de grande valor, muito mais valioso do que a vida daqueles 10 ali. Tá? Até porque ele já tinha matado outros ali. Então esse texto fala disso. O fato é que essas pérolas eram consideradas os objetos mais valiosos que existiam. Né? E isso transforma essa figura em algo de valor supremo. E representa o fundamento dessa comparação aí. Serve para reforçar essa mensagem da parábola do tesouro e estimular tanto o reconhecimento do significado da presença desse reino, quanto também a obediência que era devida. Então, uma vez que você reconhece o valor que ele tem, o que precisa ser feito para se apropriar dele. Né? Uma obediência radical, abrir mão de tudo para fazer parte dele. Por quê? Porque a Escritura vai falar, esse reino não é como o reino dos homens. Esses textos aí, são vários textos, Jesus vai falar, entre alguns deles aí, ele vai falar que o reino dele não é desse mundo. Assim como a nossa pátria também não está nessa terra. Claro que, de fato, o Senhor Jesus, por direito, na verdade, todo esse mundo, todos os reinos pertencem a ele. Mas ainda não é de fato, um dia será. Né? Ele reinará de fato nesta terra, como prometido, no trono de Davi. Mas o que ele quer dizer é que não se limita a este mundo, não se compara a nada que é identificável como um reino apenas humano ou de homens. Por mais rico, por mais próspero que seja qualquer reinado, qualquer império deste mundo, o reino dos céus é superior e excelente. Não pode ser comparado a nada aqui nesta terra. O reino dele não é deste mundo. Ele fala que o reino dele também não consiste em comida ou em bebida, mas em poder pelo Espírito Santo. Então quem entra nesse reino, entra por um chamado. É um reino espiritual. E a pessoa, então, ela encontra, por meio da graça de Deus, que abre os seus olhos, essa realidade espiritual, para que o Espírito Santo, então, a convença da excelência desse reino, da distinção desse reino. E aí, então, a pessoa vai poder fazer essa comparação na balança. E muitos, infelizmente, ainda estão dando muito peso, um peso maior para o reino dos homens, para o seu reino aqui na terra, e não conseguem enxergar o valor do reino de Deus. Só para consulta aqui, vamos abrir nesse texto de 1 Coríntios 4:20. Que o apóstolo Paulo fala que o reino de Deus não consiste em palavras, mas um reino de poder. E esse poder não é um poder do braço humano, não é um poder das armas, não é um poder do dinheiro, não é um poder da política, mas é um poder do Espírito Santo de Deus. O poder para salvar todo aquele que crê. É nisso que consiste o reino de Deus. Aí vocês têm outros textos que vão apontar também para a distinção deste reino, a diferença dele, a excelência dele em comparação a qualquer outro reino. Vocês podem consultar depois também. E se quiser se aprofundar, como foi feita a propaganda aqui, nós teremos, começou domingo passado, uma classe falando sobre o reino de Deus. E eles vão abordar diversos aspectos do reino. Né? E para não deixar, como eu falei hoje de manhã, outra sala sem propaganda, né? Se você tem buscado o reino dos homens e se deixado levar pela ganância do dinheiro, que é um Deus na sua vida,
né, e tem buscado fazer crescer o seu reino por meio das riquezas, essa sala de finanças vai fazer você enxergar a excelência de buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E as outras coisas, inclusive o dinheiro, serão acrescentadas, porque Deus sabe do que nós necessitamos. Tá? E o dinheiro não pode ser o Deus da nossa vida. Nós não podemos servir a dois senhores. Fica para você também o convite de participar da Escola Bíblica da classe de finanças. Tá bom? Muito bem. O segundo aspecto desse reino é a descoberta. Então, está claro que ele não é como qualquer reino humano. Ele é diferente, ele é espiritual, ele é eterno, ele subsistirá. Todos os reinos passarão, mas o reino de Deus permanecerá. E aí, então, chega um momento onde você descobre essa pérola preciosa, onde você encontra esse tesouro valioso. E isso é graça de Deus na sua vida. A primeira história serve exatamente para mostrar isso. Porque mesmo aquele que procura pérolas, ele não tem garantia alguma de que um dia ele vai encontrar. É claro que, de novo, né? Nós não podemos ficar interpretando detalhes de parábolas. Aqui não está em jogo a questão da salvação por obras. Eu tenho que ficar procurando para encontrar. O que nós devemos fazer é entender que uma vez, diante da realidade da existência deste reino, deste tesouro precioso, do evangelho sendo anunciado para você, você agora é confrontado com essa balança. Agora é que eu conheço sobre a história do tesouro precioso, que é o Senhor Jesus, porque o reino, ele vai falar, está entre vocês. Jesus falou isso, um daqueles textos que nós passamos ali. O reino está entre vocês. Ou seja, a presença, o reino é identificado, né? Ele se mostra na presença, na pessoa de Jesus. Então, quando você se vê diante dessa realidade, quando lhe é apresentado o evangelho, está na hora de você então colocar isso na balança. Eu descobri que existe um reino diferente deste aqui da terra. E que esse reino não é de palavras, que esse reino não é comida ou bebida. E agora? Que valor que eu dou para isso? Para essa descoberta? Eu vou olhar para isso, eu vou entender que isso é um tesouro? Ou eu vou olhar para ele e falar, é mais um que eu vou acrescentar na minha coleção? É mais uma das pérolas que eu já tenho. Né? E tem muita gente que não enxerga o valor desse reino. Ele vem para a igreja, ele abraça o cristianismo como mais uma pérola de valor equivalente ao seu trabalho, à sua família, a talvez o seu lazer, aos prazeres, né? E todas as outras concorrências que o mundo oferece. Então, para ele, Jesus é mais, é bom, é legal, mas ele está na mesma equivalência de valor que outros valores que esse mundo oferece. E a proposta dessa parábola é mostrar um valor que excede qualquer comparação. Qualquer outro valor mundano, pessoal, a ponto de você largar tudo e se entregar. Deixar tudo que você tem para investir a sua vida naquele tesouro encontrado. A descoberta muda tudo, e nós vamos ver isso. Então essa parábola ela pressupõe que esse reino ele está oculto. Não está aí, né? Não é uma coisa que todo mundo sabe, todo mundo encontra, né? Como prega o universalismo. No final, né, todo mundo vai ter esse tesouro à sua disposição e vão receber, ainda que não queira, goela abaixo. Né? No final, todo mundo vai ser salvo. Não. Mas ele está aí, pronto a ser achado. O reino está presente, aguardando que reconheçamos o valor que ele tem e aí tomemos essa atitude radical diante dele. Jesus, então, ele conta essa história para anunciar a presença do reino e trazer, então, né, escancarar aí a alegria dessa descoberta e a atitude radical de seguir os seus passos.
Então essa mensagem dessa comparação está no comportamento da pessoa que descobre esse tesouro. Ela descobre algo que estava oculto e que valia mais do que tudo o que ela possuía. Por isso, então, ela toma todas as medidas necessárias para adquirir esse achado. Imagine você se encontrasse algo, eu não sei quanto você tem em termos de bens, né? Como é que o pessoal quando puxa lá, né, que nome que dá para aquilo ali? O inventário lá, né? Quanto que você tem de, né, de bens aí e tudo mais. Fizemos um levantamento ali, tudo que eu tenho, casa, carro, né? Quanto vale a sogra, Bruno? Vale bastante. Bruno disse que a dele não tem preço. Tudo que eu tenho, coloco na ponta ali do lápis, vou na classe de finanças, falo com os professores ali, soma aí para mim, deu lá tantos milhões. Só que eu encontrei um negócio que vale o dobro. Ou muito mais. E aí eu abro mão? Se você reconhece o valor, você abre. Não abriria? Esse pastor chamado Andrei Barros, pregando sobre esse texto, ele falou algo interessante. Ele disse que a maioria das pessoas elas não veem esse reino. Ela não consegue enxergar esse tesouro, está oculto. Por quê? O Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não vejam. Né? E o que sabe que eles enxergam? É isso, eles enxergam apenas os seus próprios reinos, os seus impérios pessoais. Quando eu falo impérios pessoais, eu não estou falando de grandes quantias, tá? De dinheiro, de bens. Por pouco, tem gente que dedica a sua vida, né, é cega para viver em função, né, de buscas materiais, buscas desta terra corruptíveis. Quando ela morrer, vai ficar aí, talvez debaixo do colchão para sempre. E essas parábolas elas vão nos mostrar a excelência de olhar além. Só que, gente, isso é graça de Deus. Você está tendo a oportunidade de ser confrontado com isso aqui, é porque Deus está agindo nesse ambiente. Porque se Deus não agir, se Deus não tocar, se Deus não retirar, né, a venda dos seus olhos, você vai continuar cego para essa realidade do reino. Talvez você lembre da sua vida passada, o quanto você também era cego para essa realidade, o quanto você só olhava para o seu reino, para o seu império, para as coisas deste mundo. E o quanto isso trazia para você, né, prazer momentâneo, mas muitas vezes também sofrimento, angústia, porque você ficava olhando para os outros, se comparando e suando a camisa e vendo que as coisas não iam para frente. E mesmo aqueles que têm prosperidade e bens materiais, um dia isso tudo, como foi falado, isso tudo vai passar. E eles vão ser confrontados, né, diante do rei com uma realidade muito cruel. Porque não conseguiram enxergar, preocupados em buscar as suas coisas aqui materiais, com os problemas e ansiedades comuns a todos os homens. Essas pessoas estão no campo, estão no mundo, estão lá, né, trabalhando, mas não encontraram o tesouro do reino de Deus. Até que um dia, isso é graça. Deus, então, é Ele quem abre os nossos olhos. É Ele. Essas pessoas então passam a enxergar o que antes elas não viam. Elas enxergam esse tesouro do reino de Deus. Gente, eu não tenho como explicar isso. Se você já passou por essa transformação, se um dia você já foi confrontado com essa descoberta e conseguiu enxergar o valor desse tesouro que é Jesus, você sabe o que eu estou falando. Não tem como explicar. Para alguns, isso é um processo. Para outros, isso é instantâneo. Mas é difícil nós falarmos assim, olha, acontece desse jeito. Deus, o evangelho é o mesmo, a palavra pregada a respeito de Jesus é a mesma, mas a maneira como isso se dá na vida, no momento de cada um, é a multiforme graça de Deus. O tempo é dele, o jeito é dele, a mensagem é a única. E a nossa função é essa, pregar o evangelho. Então, quando essas pessoas são, por Deus, né, atraídas, a venda cai, elas começam a enxergar um tesouro da salvação. Suas vidas ganham um novo significado, porque elas de fato encontraram algo que vale mais do que qualquer coisa nesse mundo. Todas as coisas ficam então secundárias. O reino de Deus agora vem em primeiro lugar de fato. Esse primeiro amor.
Lembra quando foi o seu? O dia em que você foi confrontado e descobriu esse tesouro? O dia que Deus abriu seus olhos para encontrar essa pérola de grande valor, muito valiosa, e a sua vida foi entregue por isso. Aqui nós temos alguns exemplos. João, esse primeiro texto é aquele texto onde ele fala para Jesus assim que você quer que a gente peça para mandar fogo do céu para queimar esses caras? Falta de misericórdia por parte dele. Coração duro, né? Você via aí, né? Não tinha compaixão. Que é isso? Quer que ora para mandar fogo do céu para consumir esse pessoal? Esse João, quando nós olhamos esse texto de 1 João 4,7, ele começa dizendo assim: amados, amemo-nos uns aos outros. O amor procede de Deus. Quem não ama não conhece a Deus. Aí eu falo, Senhor, é a mesma pessoa? De Lucas 9, mandando descer fogo do céu para queimar todo mundo. Agora esse cara está aqui dizendo, amemo-nos uns aos outros. Sabe por quê? Ele encontrou um tesouro que quebrou aquele coração frio, duro, e colocou nele um coração igual o de Jesus, que ama, que perdoa, que sabe, né, que todo ser humano é sim pecador, e que Deus é gracioso e perdoador. Amemo-nos uns aos outros. Deus mudou a vida de João. Lembra da história dessa mulher samaritana? Essa mulher era marginalizada, provavelmente uma prostituta. Nesse texto aí, Jesus fala assim, de fato, você está dizendo que não tem marido, você já teve 5, e o que você está agora nem é teu marido. Que coisa, gente. Desnudou aquela mulher ali, né? Imagine a vergonha dela, esse cara sabe. Mas ela, lá no versículo 39, o texto vai dizer assim, muitos samaritanos creram nele por causa do testemunho da mulher. Eu não sei quanto tempo passou, certamente não foi muito tempo. Mas depois que ela teve um encontro com Jesus, encontrou o tesouro que mudou a história dela, a vida dela, de tal forma que de marginalizada, ela passou a ser uma missionária evangelizadora, ganhando pessoas para Jesus, anunciando o Messias sem vergonha alguma. O passado, as coisas antigas ficaram para trás, eis que tudo se fez novo. Por quê? Porque ela encontrou o tesouro da vida dela, a pérola preciosa ali na beira daquele poço. E Jesus falou para ela, né, que se ela tomasse aquela água, ela voltaria a ter sede, mas se ela cresce nele, do interior dela, iriam fluir rios de água viva para toda a eternidade. Esse é o tesouro precioso. Como é que pode? E esse tesouro está à sua disposição para transbordar por ele. Mostrar para essas pessoas sedentas aí que tem uma água viva, que tem um tesouro valoroso, uma pérola que ninguém pode adquirir com nenhuma riqueza desse mundo. E o que dizer então do apóstolo Paulo? Esse primeiro texto de Atos 9 fala que Paulo respirava ameaça de morte contra os discípulos. Um homem que babava sangue, né, para ir atrás de cada cristão. E na melhor das hipóteses, prendê-los. Mas o que ele gostava mesmo, ele tinha prazer de ver esses caras sendo torturados e mortos. Esse era o Paulo de Atos 9:1. Que também no caminho para Damasco encontrou um tesouro. Ele perseguia, mas Jesus amou, com graça, abriu, né, tirou as escamas dos olhos daquele homem, para que ele pudesse enxergar o valor da pérola preciosa que é Cristo. E lá em Atos 21:13, ele agora está diante dos irmãos falando, por que vocês estão chorando? Eu vou. Aonde for necessário. E eu estou disposto a colocar a minha vida à disposição, a arriscar a minha vida para morrer, se for preciso, por causa de Jesus. Gente, olha que inversão. Mas é isso que o reino de Deus faz. É isso que o encontro, a descoberta da verdadeira pérola de grande valor e do tesouro precioso faz com a nossa vida. 360. Inverte esse valor. Deixa de pensar na sua vida, nas coisas deste mundo.
Nada mais tem valor se não entregarmos completamente para Ele. Aquele que agora perseguia, que antes perseguia, agora está disposto a morrer por causa, a ser perseguido e com uma alegria, entregar a vida dele para morrer se for preciso por causa de Jesus. E quantos não fizeram isso? Pessoas que encontraram o verdadeiro tesouro. Só alguns exemplos aí. E por fim, o reino, ele é distinto. O reino é distinto, não tem nada igual a esse reino. Ele pode ser descoberto, ele está aí, ele está oculto. Mas Deus, ele faz com que pessoas o encontrem. E aí agora, diante dessa descoberta, você tem que tomar uma decisão digna desse reino. No primeiro, tanto no primeiro quanto no segundo caso, a decisão desses dois homens foi o quê? Pegar tudo que eles tinham, tudo, vender tudo, para adquirir o tesouro, para comprar a pérola. Os dois fazem a mesma coisa. Isso serve para mostrar que eles entenderam o valor desse reino, a distinção desse reino, para ressaltar a alegria de ter descoberto. E agora a decisão ratifica tudo isso, entregando tudo que tinha para adquirir esse tesouro. Uma escolha, né? Alguns vão dizer que esse texto, essas parábolas vão falar do valor do reino. Outros vão dizer que ela não fala do valor do reino, porque não é para todo mundo, fala só para os discípulos, então é o valor do discipulado. Eu entendo que as duas coisas cabem aqui. Jesus falava assim para os seus discípulos, mas nesse mesmo contexto ele está falando para multidões. Então, para aqueles que já estavam andando com ele, Jesus estava falando do preço de fazer parte desse reino. Custa nada menos do que tudo. Porque você tem que saber o valor que ele tem. Ele não é qualquer reino, não é barato. Mas para aqueles que ainda não tinham enxergado, Jesus está falando, existe um reino superior, excelente, existe um tesouro precioso. E ele está entre vocês. Parem de buscar o reino de vocês e busquem a mim. Ninguém assume o preço do discipulado sem ter alguma ideia do valor a ser conquistado e sem a alegria que vem junto com essa certeza. É impossível encontrar essa pérola preciosa, descobri-la e continuar sendo a mesma pessoa. Ou querer negociar. Deus não aceita isso. Se de fato ele abriu seus olhos, essa mudança tem que ter acontecido. Você tem que ter tomado essa decisão que esses caras tomaram. Nada é mais importante que Jesus. Essa informação de que o negociante vendeu tudo pode ser um exagero, uma hipérbole. Pode ser. Mas o que ela quer dizer com isso? Ela reforça que o reino não pode se enquadrar a nenhuma forma de sistema, como nós falamos no primeiro ponto. Ele é distinto. Todos os outros sistemas, então, precisam ser abandonados para que o reino seja experimentado. O nosso relacionamento com Deus é a parte mais importante da nossa vida. Você tem que entender isso. Todos os outros objetivos são triviais quando comparados a este. Mais especificamente falando, entender o que Deus fez em Cristo e seguir são as coisas mais valiosas do que tudo que possuímos ou procuramos. Para o nosso próprio bem e para o bem daqueles que nós amamos. Quanto mais, se você de fato amar a Deus e se entregar a Ele, isso vai ser a melhor coisa que você vai fazer pelo teu filho, a melhor coisa que você vai fazer pela tua esposa, pelo teu marido, pelo teu irmão, pelas pessoas que você ama nessa vida. Quanto mais você ama Jesus, melhor vai ser para todas as pessoas que estiverem à sua volta. Entenda isso. Quanto mais valor você der para Jesus, mais valorizada será a sua família. Mais valorizado será o seu emprego. Mais valorizado será qualquer coisa que você fizer. O evangelho que proclamamos precisa merecer e explicar o título de tesouro. Eu tenho certeza, gente, que se vocês saíssem daqui agora à noite e encontrassem um grande tesouro por aí, um objeto de grande valor, uma quantia em dinheiro, uma carteira daquelas, sem documento, por exemplo, seria bom, né? Eles não sabem de quem é. Se você encontrasse um grande tesouro, o que você ia fazer? Imediatamente, você ia procurar pessoas para falar, olha o que eu achei. Olha o que eu encontrei. Você ia mandar zap, mandar foto. Olha o que eu encontrei. E vocês têm o maior tesouro de todos com vocês. E tem gente morrendo sem essa descoberta. Gente que você ama
indo para o inferno, e você sabe onde está o tesouro. Sabe quem é o tesouro. Sabe quem é a pérola que muda a história, que muda a eternidade dessas pessoas. E está escondendo. E não está falando. Gente, que absurdo isso, né? Isso não combina. Isso não é cristão. As nossas vidas precisam expressar o valor maior que encontramos em Cristo. E como que a gente expressa isso? Pregando, falando do Evangelho, mostrando Jesus sim com as nossas atitudes, mas falando dessa pérola, falando desse tesouro, falando desse reino, o reino de Deus. Vamos lá para Marcos e depois Lucas. Precisamos ler esses textos, né? Não posso deixar passar. A decisão com relação a esse reino. Primeiro, o texto de Marcos 10, 29 e 30. Respondeu Jesus, digo-lhes a verdade. Olha a decisão aqui. Ninguém que tenha deixado casa, irmãos ou campos por causa de mim e do Evangelho, deixará de receber 100 vezes mais, já no tempo presente, casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, e com eles, perseguição, e na era futura, a vida eterna. Jesus está chamando para uma decisão, e está colocando na balança. Se vocês escolherem por mim, isso vai ser melhor para vocês, pode ter certeza. Eu garanto. E ele não está falando aqui de prosperidade necessariamente material. Tá? Ele está falando de que, ao encontrarmos nele o verdadeiro valor, a perspectiva de vida em relação a esses valores, ela vai mudar. E nada mais vai importar do que conduzir pessoas a ele. Porque para nós, se ele é, né, e se torna aquele que é digno de toda a entrega, o grande tesouro, então para as pessoas que nós amamos, isso também vai ser verdade. Se ele não tem sido tesouro na sua vida e não tem refletido essa verdade no seu caminhar, você não vai falar dele para as pessoas. Porque isso não é automático. Né? Isso é impulsionado por uma convicção de fé e de amor. Se você de fato considera Jesus uma joia preciosa, a maior de todas, você vai compartilhar. Você vai compartilhar. Faça essa análise na sua vida. Lucas 12, 34. Onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu. Onde estiver o seu tesouro, ali estará também o seu. E é curioso que ele fala isso no contexto do verso 31, que ele está falando de reino. O que ele está falando no 31? Bem conhecido. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E essas coisas lhe serão. Interessante essa conexão. Busque em primeiro lugar o reino de Deus. Onde estiver o teu tesouro. Olha, o reino de Deus é como semelhante a um tesouro. Onde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. Busque então, em primeiro lugar, o reino de Deus. Na prática, pergunte-se aí, responda a você mesmo. Como é que eu posso então mostrar o caminho para esse tesouro? Acabei de falar, você tem esse tesouro com você. Pense em alguém, uma pessoa que você já tem proximidade, que ainda não conhece esse tesouro, não encontrou essa pérola. Invista na vida dela intencionalmente, orando por ela e falando de Jesus para ela, pedindo que Deus vá à frente para tirar a venda dos olhos, para que ela também descubra o mesmo tesouro que você descobriu. O que eu preciso fazer então, para que o reino de Deus seja prioridade em minha vida? Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus. O que está atrapalhando para eu ter o reino de Deus como primeiro lugar? Será que é a minha própria família? Jesus falou, né? Aquele que não aborrece pai, mãe, filhos e tal, não deixa, não pode ser meu discípulo. O que ele está dizendo com isso? Que você não precisa mais obedecer ou tem que ficar irritando? Não, ele está colocando questão de prioridade, de valor.
Se o teu filho, se a tua esposa, se o teu casamento, se o teu emprego é a joia mais preciosa, você não entendeu ainda o que é o reino de Deus. Não pode ser seu discípulo. Mas, de novo, se isso está debaixo ou vem depois do reino de Deus, estas coisas serão acrescentadas e Deus vai cuidar de cada uma delas, porque Ele sabe do que vocês necessitam. Por isso, não andem ansiosos quanto a essas coisas. Deus sabe. O que eu preciso fazer? O que eu preciso deixar para que o reino seja prioridade? Jesus nunca vai pedir para nós nada do que Ele já não tenha feito. E a ceia nos faz olhar para isso. Essas parábolas, elas têm dois lados, né? Pensando aqui no tesouro ou numa moeda. Esse lado que nós falamos agora da minha parte, de olhar para Jesus como o tesouro precioso, como a pérola preciosa. A graça de Deus que desvendou os meus olhos para descobrir esse tesouro e dar a ele o valor que lhe é digno. Mas também podemos olhar, como a Bíblia coloca, Jesus sendo essa pessoa que vem ao nosso encontro. E Ele vem para nos comprar. E Ele vem para pagar um preço também por nós. E Ele também dá tudo o que tem, a sua própria vida. E quando você olha para essa mesa, é isso que tem que vir à sua memória. O quanto Deus te ama. O quanto você é importante para Ele. O valor imensurável que você tem, a ponto de fazê-lo deixar a sua glória, abrir mão e vir e se humilhar e morrer morte de cruz, derramar o seu sangue para redimir, para resgatar esse tesouro precioso que é você. Esses textos falam disso, conhecidos alguns deles aí. O primeiro texto está em Filipenses 2, 5 a 8. Essa realidade do Cristo tendo descido, ele diz: seja a atitude de vocês a mesma de Jesus. Embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante a homens e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Malaquias 3,17, gosto muito desse texto, porque ali o Senhor está comparando aqueles que o temem a um tesouro. Ele vai dizer lá, Malaquias 3,17, no dia em que eu agir, diz o Senhor dos Exércitos, eles serão o meu tesouro pessoal. Eu terei compaixão deles como um pai tem compaixão do filho que lhe obedece. Eu não sei se você já colecionou ou coleciona alguma coisa que para você é muito valioso. Cada peça tem um valor especial. Nada pode ser substituído. Peças únicas. E Jesus, Deus aqui nesse contexto está dizendo, vocês para mim são como um tesouro pessoal, uma peça de colecionador. Não tem ninguém, a Escritura fala, você foi feito de uma maneira extraordinária. Não existe ninguém no mundo igual a você. Você sabe disso? Pela ciência? Você é especial para Deus. Pare de falar que você não presta, que o seu passado te condena, que você não tem jeito, que fulano não tem mais jeito. Deus veio para encontrar você. Porque Ele sabe, Ele te criou. Você se perdeu por causa do pecado. Mas Ele veio, deixou a sua glória para vir buscar esse tesouro. Peça de colecionador, não tem ninguém igual a você. E Ele veio e morreu por você. Isso tem que fazer sentido. Você não é qualquer pessoa. Você é especial para Deus. Claro, pecador miserável como eu. Talvez ninguém nessa vida vai te dar o valor. Mas alguém te encontrou. Morreu por você. A ceia tem que te fazer lembrar disso. O quanto você é especial para Deus. Olha o que diz lá Paulo aos Coríntios no capítulo 6, verso 20.
que ele diz ali? Vocês foram comprados por um alto preço. Vocês foram comprados por um alto preço. Paulo entendeu isso. Eu quero terminar com um texto que não está aí, bem conhecido. Filipenses 3, a partir do 7. Esse mesmo Paulo vai dizer: o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Um tesouro sendo substituído por outro. Mais do que isso, olha como Paulo entendeu essa parábola. Considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor. Por quem perdi todas as coisas, eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele. Olha para essa mesa. Ser achado, ser encontrado como um tesouro, como uma pérola nele. Não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Jesus Cristo. A justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte. É isso, gente. Ele veio para te encontrar. E é isso que deve ter valor para você. Porque ele te ama, ele te dá valor. Ele te dá valor. A ceia é a maior expressão disso. O valor que ele tem te dado. A vida dele entregue por você, para que você agora, como Paulo, também considere tudo como perda por causa de Cristo, para ser encontrado e achado nele, não com a sua justiça, não por seu mérito, mas por causa da graça, da justiça que procede de Deus por meio da fé.